Deus a todos os queridos e amados irmãos, a todos os inscritos do meu canal. Queria desde já agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado aí a levar a palavra do Senhor para aqueles que estão necessitados de ouvir, aqueles que estão precisando de Deus. Estarei trazendo menção da palavra do Senhor, a qual se encontra em Salmos capítulo 23, no verso 1 em diante. Estarei fazendo menção. Se o vídeo ficar um pouco extensivo, os irmãos procuram ver até o final, porque muitas vezes a gente fazemos corte e muitas vezes as pessoas não entendem. E vou tentar resumir o máximo que eu puder. Para você entender essa mensagem, você tem que parar, ouvir-la, para você entender. A gente ouve há muitas pessoas falando concernente a este texto agraciado, este texto lindo, um texto que nós ouvimos muitas pessoas falar a respeito, e cada um falando de modo diferente, e cada um explicando conforme o seu conhecimento, explicando a respeito do que o salmista Davi, na verdade, de fato, estava querendo dizer para cada um de nós. O salmista Davi aqui vai nos dizer a respeito da ovelha, vai nos relatar a respeito de como as ovelhas devem ser tratadas e como são as ovelhas de fato. Estarei aqui anunciando, falando a respeito desse Salmo 23. Eu já vi muitos pregadores falar que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai faltar luta, não vai faltar prova, não vai faltar adversidade. Mas se você for parar e ler o contexto, vai nos ensinar muito além daquilo que você está pensando. Mas você vai ter que ter um pouco de paciência, um pouco de tempo, que para esse vídeo ser bem explicado, eu não quero fazer nenhum corte. Com certeza deve ficar em torno aí de uns 50 minutos mais ou menos, eu resumindo o máximo que eu puder. Vou tentar resumir o máximo que eu puder, porque geralmente quando eu costumo trazer uma palavra bem explicadinha por baixo, o mínimo aí, bem explicadinho, 1 hora e 20, para que todos possam entender. Mas vou tentar resumir o máximo que eu puder, para que cada um dos irmãos aí possam aprender melhor o que é o Salmo 23 de fato, que nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Dá para você dar um glória aí, glorificando a Deus por esse louvor, por essa canção, dentro da anotologia, é lógico, que fala-nos a respeito do salmista Davi, que tinha por conhecimento, porque realmente de fato Davi era pastor, e ele tinha conhecimento com relação a isso, porque ele era o filho de Jessé, e ele tinha a total confiança e a total inteiração de estar falando a respeito de ser pastor, porque ele era de fato um pastor, e ele tinha conhecimento do que ele estava
falando, do que ele estava direcionando, estava de fato sabendo do que ele estava falando. E ali ele estava dizendo para Deus que ele estava se colocando no lugar das ovelhas. E aí a gente começamos a entender a história a respeito do salmista Davi, que deixou para nós no dia de hoje, para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Aí você vai me perguntar: pastor, como que você chegou a esse conhecimento? Eu digo para você como que eu cheguei a este conhecimento. Cheguei a este conhecimento lendo a palavra. Por isso que eu estou aqui olhando e meditando e falando para você o que realmente está dizendo para cada um de nós a respeito que Davi estava explicando para nós. Davi canta este louvor propriamente dito, dentro do seu contexto. Ele conhece muito bem a respeito do que ele está falando, do que ele está dizendo. Ele conhece propriamente dito e ele está vivenciando agora, falando com Deus do que ele bem conhece. Em outrora ele estava falando da condição dele, que ele vivia como pastor, e agora ele está colocando Deus como seu pastor e ele no lugar da ovelha propriamente dito. Por isso que a gente vai começar a entender acerca do ministério de Davi. E ele vai nos esclarecer, vai nos explicar para nós sabermos como que esse Deus trabalha em nosso favor. E esse Deus é um Deus maravilhoso. Sabemos nós que Davi era pastor de ovelha animal, mas ele sabia de todos os cuidados que ele deveria tomar com relação às ovelhas, sabia dos perigos que as ovelhas ali passavam, sabia dos perigos que as ovelhas iriam enfrentar, e ele, sabendo disso tudo, ele propriamente dito isso, ele conhecendo isso tudo, ele foi falar com Deus a respeito disso, que ele estava no lugar de ovelha e Deus agora iria ser o teu pastor. Ele estava se colocando no lugar de ovelha e Deus o seu pastor. E ele sabia das adversidades que as ovelhas ali enfrentavam, e ele, como um pastor, ele ia ali, defendia as suas ovelhas por amor às suas ovelhas, porque muitas vezes as ovelhas não sabem o caminho, mas o pastor sabe o caminho. Então, o que nos chama muita atenção é que a gente vemos que ele, sabendo disso, ele no primeiro versículo ele fala que o Senhor, meu pastor, nada me faltará. E tendo todo o conhecimento, ele vai falar também a respeito que não vai faltar pastos verdejantes, que não vai faltar nada para a sua vida, que não vai faltar nada para o seu ministério, que não vai faltar nada para ele. E aqui a gente começamos a entender a revelação divina da parte de Deus, o que o salmista Davi estava querendo dizer para cada um de nós. Ele estava dizendo que não vai faltar águas tranquilas, que não vai faltar proteção, que não vai faltar carinho, que não vai faltar amor. Mas em contrapartida também, a gente vai encontrar situações adversas. Engraçado que dentro dos costumes beduínos, dos homens de antigamente que cuidavam das ovelhas, a gente, dentro desses costumes beduínos, os pastores tinham que levar as ovelhas de um lado para o outro daquela cidade, dentro do costume judaico, e os pastores ali tinham o total conhecimento
de estar levando aquelas ovelhas de um lado para o outro. E não era uma tarefa fácil, porque o pastor tinha que levar essas ovelhas de um lado para o outro. E ali tinha oásis ao qual eles tinham que estar levando essas ovelhas até aquele outro lado. E não era uma tarefa fácil, porque tinha o deserto ao qual eles teriam que atravessar por aquele deserto, tá levando aquelas ovelhas pelo deserto. E não era uma situação fácil, era uma situação bem difícil, porque sabemos que no deserto há muitas coisas a serem enfrentadas, há muitas coisas que poderiam achar ali, há muitas coisas que poderia ter no caminho ao qual iria atrapalhar a esses pastores a estar levando a essas ovelhas até ali. Eles teriam que levar em paz para elas ter pastagem sobre aquele lugar, para que elas não ficassem com fome. Sabemos nós que a ovelha não tem garra, a ovelha não tem rugido alto, a ovelha não tem mugido, a ovelha tem medo de tudo, a ovelha é medrosa. E nesse sentido cabe ao pastor estar ali para defendê-la, para cuidá-la, porque a ovelha, ela não é amarga, a ovelha, ela não se defende, a ovelha, ela não ataca. Então cabe a proteção do pastor para estar ali ajudando, levar essa ovelha até o outro lado para as pastagens verdejantes. Sabemos nós que temos que ensinar as ovelhas a comer um alimento bom, um alimento saudável. Sabemos que as ovelhas têm medo da água, do barulho da água. Até mesmo está de frente à água e não toma da água porque tem medo. Em contrapartida, vemos que a ovelha animal, ela tem medo de tudo, de água, até do barulho das águas. E aí a gente fica olhando nos dias de hoje, que até mesmo quantas vezes a pessoa está sobre o oásis, está ali pronto para beber a água e morre de sede, e não bebe a água por medo, não bebe a água porque tem medo de beber a água. Muitas vezes vem coisas, situações no teu encontro, no teu ministério, na sua vida financeira, na sua vida, vamos dizer assim, de saúde, na sua vida material. Tudo que vem ao seu encontro você tem medo. Temos que parar de ter medo e prosseguir, porque há coisas, há adversidade na nossa vida que nós temos que enfrentar de frente, seguirmos caminhando, termos propósitos, sabermos que vamos vencer todas as dificuldades, mas Deus ainda está no controle da nossa vida. Então sabemos que Deus é o nosso pastor, Ele está cuidando das suas ovelhas. E Davi, bem ciente disso, Davi relatou concernente a isso, falando a respeito disso, de como nós éramos ovelha e Deus era o nosso pastor. Ele, sabendo que vinha coisas ao nosso encontro, ele sabia que havia adversidade, então ele se colocou no lugar das ovelhas, sabendo dos perigos que tinham que vinha sobre as ovelhas, e ele, como pastor, ele defendia as suas ovelhas. Então ele se colocou como uma ovelha e falando com Deus dos perigos que vem ao encontro das ovelhas. Então Deus assim vai estar nos guardando, Deus assim vai estar nos protegendo, mas cabe a você pensar um pouquinho e ouvir esta mensagem abençoadíssima. Sabemos que isso daqui é uma analogia, mas sabemos que todas as ovelhas, a maioria das ovelhas, são dependentes dos pastores. Então tem ovelha que está diante da água, e se o pastor não levar a água para aquela ovelha e botar na boca daquela ovelha morre de sede. Ela morre de sede ali e não bebe da água. Sabemos que o medo traz limitações, sabemos que o medo traz dificuldade, e a responsabilidade
responsabilidade é do pastor alimentar e dar água às ovelhas, não é responsabilidade das ovelhas. Então é a responsabilidade do pastor estar ali cuidando, apacentando, vigiando, defendendo as ovelhas daquilo que vem ao seu encontro. Sabemos nós que a ovelha ali fica dependente do seu pastor. Sabemos que as dificuldades do dia a dia vêm ao encontro e as ovelhas são dependentes do pastor para ensiná-las, para ali mostrar a elas o caminho. É bem verdade que a Bíblia vai nos dizer que ali Davi estava se colocando como dependente de Deus. Estava falando que ele necessitava da presença de Deus, porque sem Deus ele não conseguiria nada, mas era através da dependência do Criador que ele seria abençoado, que seria ali resplandecido por Deus, mas era através do pastor ter que cuidar da sua vida. Ali ele seria uma ovelha tranquila, uma ovelha ao qual estaria alimentada, uma ovelha ao qual estaria satisfeita, uma ovelha ao qual estaria agraciada, porque estaria alimentada, estaria saciada e não teria sede, porque o seu pastor levou a água para ela. Ali ela bebeu a água, saciou e ali ela estava tranquila. Então sabemos que através disso tudo acontecer, sabemos que o pastor sempre vai estar cuidando das suas ovelhas. O pastor, ele fica triste quando uma ovelha se perde, mas o pastor sempre vai atrás cuidando das suas ovelhas. E sabemos que o pastor ali, com o maior carinho e cuidado, ele vai dar água na boca das suas ovelhas, para ver as suas ovelhas tranquilas. Tem ovelhas que bebem água sozinha, mas há outras que têm medo, não bebe água sozinha. Então cabe ao pastor ir até elas e levar a esta água para que elas possam beber. Uma coisa muito interessante e gostosa, que o pastor cuida das suas ovelhas. As suas ovelhas vai atravessar o deserto, mas o pastor está com ela. Então quero que você entenda, você sozinho você não consegue nada. Você sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você sozinho você não alcança nada. Você é dependente do seu pastor. Então quando o teu pastor está contigo, pode ter certeza que você vai muito bem, você vai avançar, você vai prosseguir, você vai além. Mas quando você está sozinho, você não vai a lugar nenhum, porque ovelha sozinha, ela vira muitas vezes comido de bicho. Mas o Deus Todo-Poderoso, que é o meu pastor, é o teu pastor, ele está nos dizendo que nós somos dependentes do pastor. O pastor ele vai conduzir as suas ovelhas para um bom caminho. E a gente olha a história aqui que está falando concernente ao qual a ovelha irá atravessar pelo deserto. E o mais interessante disso tudo nessa analogia, que o principal aqui, que a ovelha não está atravessando sozinha. Olha só uma coisa gostosa, maravilhosa, encantadora. O salmista Davi, ele vai relatar concernente a duas armas que ele usava, ou melhor, as duas coisas que ele usava. Ele vai falar de cajado e vai falar de vara. Olha só como é gostoso e como é maravilhoso. Mas muitas pessoas pegam esse texto e puxa para outro lado, puxa para outro lugar e entende totalmente diferente daquilo que era para entender. Se a gente formos parar e entender concernente o que está falando realmente, quando a tua vara e o teu cajado me consola, a gente vai entender de fato o que Deus estava dizendo para mim e para você. O que o salmista Davi estava dizendo quando ele lembrou disso, era as armas que ele usava ali quando ele estava conduzindo as tuas ovelhas. Quando ele atravessava do deserto com as suas ovelhas, ele lembrou
ele lembrou dessas armas que ele andava com ela. A tua vara, o teu cajado me consola. A ferramenta que ele tinha, ele estava lembrando e ele falou com Deus: a tua vara, o teu cajado me consolam. Então Deus, uma coisa gostosa e gloriosa, quando o salmista Davi falou que a tua vara e o teu cajado me consolam, ele estava lembrando das ferramentas que ele tinha nas suas mãos. A vara é um pedaço de pau, com uma ponte aguda no final dela, para que quando viessem os predadores, o pastor tivesse ali com aquela vara, com uma linhazinha, e defendesse as ovelhas dos predadores que vinham para matar as ovelhas, que vinha para querer comer as ovelhas, que vinha para tentar matar as ovelhas. Então eu quero te dizer que todo o controle está na mão do pastor. A ovelha não precisa se preocupar, porque o pastor está ali para defender a ovelha. O pastor está ali para apacentar a ovelha e não deixar que nada venha acontecer a essa ovelha. Aí você vai parar e vai dizer assim: pastor, ainda não estou entendendo, pastor, o que você está querendo dizer com esta mensagem. Eu estou querendo dizer para você que a vara é para te defender, para que você não venha ser comida pelos predadores que vêm ao teu encontro. Nenhum predador vai conseguir comer você, vai conseguir matar você. Não vai matar as ovelhas de Deus, não vai matar. Aí eu te digo assim: ah, pastor, e para que serve o cajado? O cajado é para apacentar. Aí você vai dizer: para que, pastor? Para que o cajado? É para bater nas ovelhas? Não, o cajado não é para bater nas ovelhas. O cajado e a vara não é para bater nas ovelhas, não é especificamente para usar nas ovelhas, é para defender sobre os predadores. E o cajado, pastor? O cajado é uma espécie, como se fosse uma vara, mas como se fosse um ponto de interrogação. Para quê, pastor? Para que quando o pastor estiver longe, aonde o braço do pastor não alcança, aí o pastor vai com aquele cajado e puxa a ovelha para perto dele. Então não se preocupe, porque o pastor tem toda a situação nas suas mãos, ele tem todo o controle nas suas mãos. O pastor está ali para cuidar de você mesmo, ou quando você pensa que você mesmo vai se perder, o pastor vem com um cajado e te puxa para perto dele. O pastor te puxa para perto dele, para você não sair, para você não desviar, para você não se perder, para você não ser devorado, para você não ser comido. Então o pastor te puxa para perto. Então eu quero te dizer: só quem tem cajado, só quem tem vara é liderança. Todo mundo, eu vejo a maioria hoje falando: eu tenho cajado, eu desci o cajado. Não, só quem tem cajado é liderança. Só quem tem cajado é a liderança, é os pastores, os líderes que estão ali cuidando das suas ovelhas. É a liderança que tem o cajado, é a liderança que tem a vara para redaguagir, para ensinar, para te mostrar o caminho do céu, para te mostrar o caminho verdadeiro, para te ensinar o caminho que você deve chegar em Cristo Jesus, para te ensinar para onde você vai andar, para te ensinar realmente o caminho que você tem que caminhar. É somente a liderança que tem o cajado, é somente a liderança que tem a vara para corrigir ali quando vier um bicho, um animal, um predador tentando comer as ovelhas, tentar matar as ovelhas. O pastor vai ali com a vara, espanta aqueles animais, ao qual fere aqueles animais, os animais vão embora, e o pastor puxa as suas ovelhinhas para perto dele, para cuidar dela, para ensinar ela, para mostrar a ela o caminho ao qual ela deve andar, mostrar a ela que ali é um caminho bom, um caminho perfeito, e o pastor está ensinando ela no caminho que ela deve andar, porque o pastor a ama, o pastor ama as ovelhas, o pastor tem as suas ovelhas como uma coisa abençoadíssima, uma coisa maravilhosa. Ele cuida das suas ovelhas com maior carinho, ele cuida das suas ovelhas com maior satisfação, ele cuida das suas ovelhas
com o maior prazer do mundo, porque ele ama as suas ovelhas, ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca, então ele cuida delas com o maior carinho do mundo, ele cuida das suas ovelhas. Então eu quero te dizer, ninguém tem cajado, ninguém tem vara, a não ser a liderança, a não ser o pastor, que vai te corrigir, que vai te ensinar. Somente a liderança é que tem o cajado e que tem a vara. A gente vai vendo e vai lendo, vai entendendo, a gente vai vendo como que é gostoso. Você pode ver que todas as vezes que fala sobre pastor, a gente vai vendo que todos os pastores, ao qual na época da Síria, a época dos beduínos, a gente vai vendo que todos eles levaram ou uma pessoa jovem ou como diz, uma criança ou uma moça, para quê? Para que quando ali aquele pastor fosse embora ou aquele pastor morresse, aquelas ovelhas já estaria acostumada com aquele pastor ao qual se encontra, com aquele pastor que está crescendo com aquelas ovelhas ali, porque ele vai pegando dimensão do campo, ele vai pegando a dimensão do lugar e as ovelhas vão se acostumando com ele. Por que sempre tem que ter uma pessoa jovem ali como pastor? Porque se aquele pastor morre, as ovelhas vão ficar dispersas. As ovelhas tem ovelha que acostuma tanto com um pastor que pode vir outro pastor e alimentá-la bem, tratá-la bem, mas ela não vai acostumar com aquele pastor. Então eu quero que você entenda. É por isso que nós vemos os pastores tendo sempre pessoas que andam ao lado deles e eles colocam pessoas para estar ali cuidando das ovelhas, para que aquelas ovelhas venham acostumar com aquele outro líder, com aquela outra liderança. Porque se o pastor sai, o pastor às vezes não pode cuidar, mas como aquela ovelha já está acostumada com aquele outro jovem, nunca põe pessoas velhas, põe pessoas jovens, treinando eles para a liderança. Então há muitas pessoas que não entendem isso. As pessoas já é treinada desde nova para a liderança e ali vão aprendendo a liderar, vai aprendendo a como educar, como ensinar as ovelhas. Ele vai criando todo o ritmo do seu pastor, ele vai aprendendo com o seu pastor e vai aprendendo a fazer conforme o seu pastor tem ensinado, e ali ele vai ensinando também as ovelhas, e as ovelhas ali também vai obedecendo aquele pastor que está vindo ali com o pastor atual. Porque se chegar um tempo, aquele pastor acontecer algo com ele morrer, tem alguém que ali vai continuar levando aquelas ovelhas, porque há pessoas que as ovelhas é tão acostumada com o seu pastor, que quando o seu pastor vai embora e não tem alguém que está acompanhando o seu pastor, aquelas ovelhas até mesmo fica triste, fica deprimida, oprimida, por não ter um pastor que estava ali acompanhando. Mas quando tem um pastor que acompanha, quando tem um pastor ali que está acompanhando, ensinando elas e ela está convivendo, está tendo aquela convivência, o que acontece? Ela passa a ter confiança naquele outro pastor, porque o seu pastor está ali ensinando ela, está indo ali conduzindo os seus rebanhos. É por isso que a gente vemos, conforme nos diz a palavra, está dizendo que os pastores da época na Palestina, eles faziam isso, sempre levavam alguém jovem para ali estar conduzindo as ovelhas com ele, e ali aqueles jovens também iam aprendendo como conduzir aquelas ovelhas, e aquelas ovelhas também iam sentindo o cheiro daquele moço ou daquela moça que estava ali também, e passavam a conhecer mais também aquele jovem ou aquela jovem também como pastor. E ali, se caso acontecesse alguma coisa com o seu pastor, ela já estava acostumada com aqueles novos pastores. Então, é assim que nós temos que entender nos dias de hoje. E isso o salmista Davi estava dizendo para nós através desse cântico, ao qual nós acabamos de ler, falando sobre isso, relatando isso para nós, falando isso para nossas vidas nos dias de hoje, ao qual muitos hoje não têm esse privilégio, essa satisfação de querer ensinar. Muitos não gostam de ensinar, e nós estamos aqui
pela misericórdia do Senhor, para procurarmos ensinar a palavra de Deus. Eu sei que nem todo mundo vão parar para ouvir esta mensagem toda, porque essa mensagem é um pouco extensiva, mas você só vai aprender e só vai entender se você parar para ouvir ela todinha, e você vai entender a respeito do que é ser realmente uma ovelha e que realmente é ser um pastor. O salmista Davi disse: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista Davi estava jogando toda a responsabilidade ao pastor. Estava jogando toda a responsabilidade ao pastor. Ele estava dizendo que o pastor era responsável de levar as ovelhas e de conduzir as ovelhas. E é bem verdade que as ovelhas só obedecem a voz de quem conhece. A ovelha na fase adulta, ela não serve nem para o matadouro, porque quando ela conhece um pastor e ela só conhece a voz daquele pastor, o outro pastor pode vir tratá-la super bem, que ela não vai obedecer. Por mais que ele trate dela super bem, ela não vai obedecer, porque ela só conhece aquele pastor e aquele pastor ensinou ela no caminho. E é bem verdade que quando disse aqui, por amor do seu nome leva a vereda da justiça, por amor do seu nome, o salmista Davi estava jogando toda a responsabilidade para o pastor. Porque sabemos nós que no caminho, tem caminho que não foi feito pelo pastor, foi feito pelo vento, foi feito pelos salteadores, ladrões de ovelhas, foi feito por muitas coisas ali, há vários caminhos, mas o pastor sabe o caminho que ele vai e o caminho que ele vem. Ele sabe ir e sabe voltar com as ovelhas. Então as ovelhas entendem. As ovelhas entendem que só tem um pastor, que é aquele pastor que ensinou elas com responsabilidade. Temos visto muitos que não têm a responsabilidade de conduzir as ovelhas. Por isso que vem ovelhas se afastando, se perdendo, porque o pastor não procura cuidar. Aí vem os salteadores e a roubam. Mas as ovelhas que são conduzidas pelo pastor, pelo caminho, as ovelhas entendem que o pastor tem a responsabilidade de levá-las e trazê-las. O pastor não vai levar ela para o mau caminho. O pastor não vai tirar ela do caminho. O pastor não vai levar ela para o caminho errado. O pastor não vai deixar ela quebrar a cara. Então nós entendemos isso, a respeito disso. Entendemos que quando ele diz: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, o salmista Davi estava ensinando isso para nós, que o pastor tem responsabilidade, que o pastor cuida das ovelhas. O pastor não deixa que as ovelhas quebrem a cara. Por mais que tem vários caminhos, mas o pastor sabe o caminho certo que ele está conduzindo as suas ovelhas. E as suas ovelhas confiam nele, porque sabe que ele não vai levar elas para o lugar errado. Ele sabe que o pastor está levando ela para o lugar certo. Ele sabe que o pastor está conduzindo ela no caminho certo, não está conduzindo ela para o caminho errado. Está levando ela para o caminho verdadeiro, o qual ela vai ir e vai voltar tranquila, porque o seu pastor está ali defendendo ela. O seu pastor está ali cuidando dela e nenhum mal vai atingi-la, porque o seu pastor está ali cuidando dela com todo carinho, com todo amor, com toda responsabilidade. E ela se sente segura, ela se sente tranquila, porque sabe que o seu pastor está ali cuidando dela. Nada vai acontecer com ela, porque o seu pastor está ali defendendo ela com total responsabilidade. E uma coisa muito interessante para nós vermos e entendermos: ovelha não vive sozinha. Ovelha vive em coletividade. Ovelha sempre tem que ter ovelhas ao seu lado. E uma coisa que chama bastante atenção para nós: o salmista Davi sabia sobre isso. E ele estava dizendo para Deus: Deus, toda essa responsabilidade agora é tua, Deus. Eu sou ovelha. O Senhor é o meu pastor.
Se você parasse e meditasse e entendesse como que é uma responsabilidade de um pastor, a maioria hoje em dia que querem ser pastor de qualquer jeito, de qualquer maneira, achando que isso é bonito, é satisfatório, achando que isso é como se fosse, vamos dizer assim, nos dias de hoje, como se fosse uma área profissional, mas não é. Se você parasse e pensasse direitinho o que é uma responsabilidade de um pastor, você que procura querer ser um pastor, você não queria. Você ia pensar 2 vezes para você ser um pastor. A responsabilidade de um pastor de conduzir as ovelhas e, além de tudo, ele ter a responsabilidade com Deus de ter que mostrar, entregar essas ovelhas que não é dele, ele só está ali cuidando delas, mas tem que entregá-las e tem que dar conta de cada uma delas, até daquelas que se perderam, e ter que entregá-las nos últimos dias, ter que dar conta de cada uma das ovelhas que ele tem. É difícil, é duro. Temos que ter responsabilidade. É isso que o salmista Davi estava dizendo nesse Salmo 23, ao qual já ouvimos tantas pessoas apregoar, falar, mas realmente, na verdade, o que quer dizer é isso, é responsabilidade. O salmista Davi jogou toda a responsabilidade para cima de Deus e falando: Deus, eu sou a ovelha. É bem verdade que todos os animais, cada um procura se limpar. Cada um procura se limpar. O gato, ele se lambe, se limpa. O cachorro, ele tá sujo, ele entra dentro da água, se limpa. Mas a ovelha, ela não se limpa, ela tem medo d'água. Ela vive o tempo todo suja. E cabe ao pastor ter que limpá-la, ter que cuidá-la. Cabe ao pastor ter que ali cuidar daquela ovelha. Cabe ao pastor estar ali cuidando daquela ovelha, porque ela por si só, ela não consegue se cuidar. E o pastor sabendo disso, o pastor também não pode deixar a ovelha sozinha. Porque se o pastor deixar a ovelha sozinha, o pastor sabe que ela vai comer qualquer coisa, achando que é comida, achando que é alimento. E não importando mais com isso, porque ela não sabe discernir o que é bom e o que é ruim, ela acaba indo levando outras a fazer a mesma coisa. Acaba levando outras ovelhas a praticar o mesmo que elas estão praticando, por não saber se é comida boa ou se é comida ruim. E o pastor, sabendo disso, o pastor sempre está atento, não deixando elas sozinhas, não deixando elas paradas sozinhas. O pastor sempre está atento ali com elas, ensinando elas, porque elas sozinhas, elas só faz coisas que não agradam. Então cabe a responsabilidade do pastor fazer tudo isso. O salmista Davi, já sabendo disso, o salmista Davi disse: Senhor, eu agora estou como ovelha, então o Senhor cuida de mim. Porque se eu ficar sozinho, eu faço tudo que não presta. Você está entendendo? Isso daqui nos fala a respeito de comunhão. Quando alguém está fora da comunhão, ele faz tudo que não presta. Ele faz tudo quanto é coisa errada, pecaminosa. Faz tudo quanto é coisa errada, pecaminosa, comendo e achando que está fazendo bem e não está. Está fazendo mal à tua alma. Mas o salmista Davi, sabendo disso, ele jogou toda a responsabilidade para Deus e disse: Deus, não me deixe sozinho. Não me deixe sozinho, porque senão eu sozinho vou comer qualquer coisa. É bem verdade que sabemos que a ovelha, ela por si só, se ela cair, ela não consegue se levantar sozinha, a não ser que o pastor ajude. E quando ela cai de barriga para cima e não consegue se levantar. É
bem verdade que o pastor tem que ali ajudá-la a correr rapidamente e levantá-la, porque o seu estômago, se ela cair, comprime os seus pulmões e ali ela morre. Então é bem verdade que a ovelha cair e o pastor não tiver por perto, não tiver pronto ou por perto, e ela cair, aquela ovelha morre. Então é bem verdade que nos dias de hoje tem ovelhas caindo longe do olhar do pastor, e o pastor não tem como ajudar. Sabemos nós que por mais que as situações estão difíceis, às vezes você está passando por uma dificuldade, você fala, eu não vou mais para a igreja. A irmã, o irmão, a ovelha fez isso, fez aquilo comigo, eu não vou mais para a igreja. Está passando dificuldade, vai para a igreja, vai buscar Deus. O fulano, ciclano, vai buscar a Deus. É na igreja que é o lugar de reforço. É na igreja que é no lugar de renovo. É na igreja que você encontra fortificação para a tua alma, para a tua vida, para o teu ministério, para a tua vida espiritual, para você ter força de vencer. Você é uma ovelha de Cristo. Você é uma ovelha de Deus. Não saia do rebanho. Não afaste do rebanho. Ovelha sozinha, ela morre. A ovelha sozinha fica distanciada, ela acaba morrendo, fica deprimida, oprimida e morre. Mas a ovelha no meio do rebanho, ela é uma ovelha alegre, uma ovelha feliz, uma ovelha satisfeita. O que eu quero que você entenda neste dia: se achegue mais ao teu pastor. Se achegue mais ao teu pastor, procura se alimentar. Procura se alimentar. Eu sei que as dificuldades vêm, eu sei que as dificuldades vêm ao teu encontro, mas se achegue. Não saia do aprisco, não saia do curral, não se afaste das ovelhas, mas se achegue às ovelhas. Não fique para trás, senão você vai morrer, tua vida vai de alto a baixo. Mas se chegue mais perto, se chega mais perto do teu pastor, porque o teu pastor pode cuidar de você, mas longe não tem como o teu pastor cuidar de você, não tem como. E sabemos que os predadores vêm para tentar te matar, e você longe do seu pastor, você não vai ter como se defender, porque a ovelha não tem defesa, a ovelha não tem como se defender. Sabemos nós que os pastores estão aí para cuidar, os pastores estão aí para alimentar as ovelhas, mas também cabe à ovelha obedecer. Aí nós vamos adentrar na parte das ovelhas desobedientes. Agora é o gostoso, é o manto. Sabemos que tem ovelha tão rebeldes, tem ovelha tão rebelde que o pastor tem que buscá-la a todo instante, a toda hora o pastor tem que buscá-la. Aí o pastor vai, busca ela, traz ela, e quando vê, ela tá lá de novo. Essa ovelha é rebelde. Quando vê, aquela ovelha tá lá de novo, fazendo tudo de novo, comendo tudo errado de novo. Aí o pastor tem que buscá-la. Tem uma hora que o pastor cansa. Aí uma hora o pastor cansa. Aí para que serve o cajado? Vai lá, o pastor vai com o cajado, quebra a patinha daquela ovelhinha e carrega ela no ombro. Aí você vai falar assim: pastor, mas por que eu só feriu a ovelha? Porque muitas vezes é melhor quebrar a patinha da ovelha, ferir ela, do que perder ela. E o tempo de recuperação que aquela ovelha vai ter é o tempo que ela vai estar do lado do pastor. Ela vai se adaptar de estar ao lado do pastor. Quer comer? Quero comer, mas o pastor está ali, ó. Ela está do lado do pastor, o pastor vai alimentá-la. Está com sede, o pastor alimenta ela, mas está do lado do pastor, com a perninha quebrada. E ela vai sentir o cheiro do pastor, vai acostumar com o cheiro do pastor. Quando ela se recuperar, ela não vai nem querer mais ir embora. Não vai nem querer mais sair de perto do pastor. Mas você vai dizer assim: não estou entendendo, pastor. Tem muita gente que você tem visto aí
tem muita gente aí sendo quebrado. Você pode ver e entender, tem muita gente sendo quebrado. Mas é porque Deus tem quebrado para que essa pessoa venha entender o como que Deus faz. Deus está dando chance, fica brincando de ser crente, brincando de ser pregador, brincando de ser cantora, brincando de ser crente, brincando com as coisas de Deus, não se converte. Quando você pensa que está firme com Jesus na igreja, logo após já está lá no mundo de novo, passa um tempo, volta para a igreja de novo, quando vê está lá no mundo de novo, quando você vê está na igreja de novo, vai sempre alguém atrás dela falando de Jesus, ela volta, ela sai, ela volta, sai, chega uma hora que Deus quebra. Deus quebra até que ela volta e fica perto. E não quer sair mais, porque Deus quebrou. O pastor quebrou as perninhas dela e trouxe ela para perto dele. Até que chega uma hora, ela não quer mais sair de perto do seu pastor. Ela não quer mais sair de perto do seu pastor. Ela sentiu o cheiro do seu pastor e não quer mais sair. E fica ali de vez com o seu pastor. É o tempo que ela vai se adaptando de se recuperar daquelas quebradas da sua perna, ao qual ela vai, o tempo que ela vai adquirindo para ela melhorar, para ela se curar, é o tempo que ela vai se adaptar ao lado do seu pastor. Até que chega um tempo que ela não quer mais sair do lado do seu pastor. Ela acostumou com o cheiro do seu pastor, ela acostumou com as palavras do seu pastor, ela acostumou com o carinho do seu pastor, ela acostumou com o seu pastor estar ali cuidando dela. As ovelhas rebeldes é assim, o pastor tem que quebrar a perninha dela. E tem pastores que não entendem isso, não sabem lidar, porque não foi vocacionado a esse ministério, não foi vocacionado a ser um líder, não foi vocacionado a ser um pastor. Por isso que muitos acontece isso, passa por essas adversidades, passa por essa situação, por não ter este conhecimento, por não ter isso na sua vida. E Jesus, aí as pessoas podem pensar, será que é favoritismo do pastor estar carregando uma nas costas e as demais não tem valor? Não, o pastor só está buscando aquela outra, porque aquela outra é rebelde, então ela tem que ter um tratamento, ela tem que obedecer, ela tem que saber que tem que obedecer. Todos os lugares têm regras, ela tem que saber que o pastor está ali para cuidar, que o pastor está ali para apacentar. Então as demais não vão pensar que estão ali, que são inferiores do que aquele foi buscar, não. Ele só foi buscar a outra e quebrou a patinha da outra e carregou ela no ombro. Não é porque ela é favorita, não, é porque ela é rebelde, e o pastor deixou elas, as demais, porque o pastor confia nas demais, sabe que as demais são obedientes. A gente vemos na Bíblia que fala que o pastor foi atrás de uma ovelha ao qual tinha se afastado, e a Bíblia vai nos dizer que o pastor foi atrás daquela ovelha. Por quê? Porque aquela ovelha tinha se afastado, era uma ovelha rebelde, mas as demais que ele deixou, porque ele confiava nas demais. A que ele foi atrás era rebelde, então ele foi atrás da rebelde buscar ela, porque o pastor sabe, se ele não for atrás dela para buscar, ela também não vem. Então cabe o pastor ir atrás dela, e o pastor vai usar de medidas drásticas para ensiná-la a ela, que não é do modo que ela estava pensando, do modo que ela estava vivenciando, que não é naquele modo, naquele sentido, daquela maneira. O pastor vai ensiná-la a ela de fato a realidade da vida. O pastor vai ensiná-la como que é a realidade que ela tem que viver. É nesse sentido. Uma coisa muito interessante, queridos, é que quando o pastor vai conduzir as ovelhas pelo deserto, primeiro ele não leva as ovelhas, primeiro ele vai sozinho, olha o ambiente, aí ele tem que passar pelas ovelhas, ele vai pelo caminho primeiro, e ali ele certamente ele leva o cajado, ele leva a vara, ele leva também o óleo. Sabemos nós que ali tem as hienas do deserto, tem as serpentes do deserto, ali tem montoeira de adversidades. E quando o pastor te leva a um ambiente, ele prepara o ambiente. Se você falar que
o pastor te levou a um ambiente e lá você quebrou a cara, não foi o pastor que te levou, você foi sozinho. Esse negócio de estar falando aí que Deus te mandou você ir para um lugar e chegou lá, você quebrou a cara, Deus não te mandou você ir não, você foi sozinho. Que quando Deus manda você ir para um lugar, Deus prepara o lugar. Não viu lá com Elias? Quando Deus mandou ele para Senaqueribe, Deus mandou ele, Deus preparou o lugar primeiro. Preparou todo o ambiente. Para depois ele ir. Primeiro Deus prepara o lugar, depois Deus manda o profeta. Então, queridos, primeiro o pastor vai preparar o lugar. Para depois as ovelhas aí. Porque se a ovelha aí quebrar a cara, não foi o pastor que levou, ela foi sozinha. Então, por isso que temos que estar atento. Davi estava dizendo, ele como pastor, ele sabendo de todas essas coisas, ele estava dizendo que quando o pastor chegava ao deserto, quando o pastor ia na frente primeiro, antes de levar as ovelhas, o pastor ali, ele não dava só detalhe e não só se preocupava com os grandes predadores, com os grandes inimigos, mas também com os inimigos pequenos, como eram as víboras do deserto, as serpentes do deserto que ficavam dentro dos seus buracos, e ali era meia marmanzada. E ali o pastor, sabendo disso, ele levava o óleo e ali ele derramava aquele óleo dentro dos buracos das serpentes. Para quê, pastor? Para que ele fazia isso? Porque ele sabia que em contato, aquelas víboras em contato com aquele azeite, quando elas subissem como um ser rastejante, elas iriam voltar para dentro do buraco, porque aquela unção não deixaria que elas saíssem de dentro do buraco. Aí se cumpre a palavra do salmista Davi, que fala: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O salmista Davi não estava jogando indireta para Eliabe. O salmista Davi estava dizendo, não era para os irmãos da nossa igreja, não é para as ovelhas que estão ao nosso lado. Ele estava dizendo para as serpentes do deserto, para os inimigos nossos, para as serpentes do deserto que querem a todo custo nos matar, que querem a todo custo nos destruir. O salmista Davi estava relacionando isso para a nossa vida, não para os nossos irmãos. Não era indireta para irmãos, ele estava dizendo sobre a ovelha e sobre o pastor e sobre as coisas que vinham sobre as ovelhas, e o pastor estava ali pronto, atento para defender as ovelhas. É isso que ele estava dizendo para cada um. O que eu quero te dizer com relação a esse vídeo, o que eu quero te dizer, que Jesus ainda tem nos guardado, tem nos protegido. Aí a Bíblia também vai nos dizer que prepara perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Você pode dizer assim, pastor, ainda não entendi. Por mais que a víbora tente sair do buraco, ou por alguma situação ela consiga sair do buraco, antes mesmo de o pastor levar as ovelhas ao deserto, o pastor lhe unge a cabeça das ovelhas com óleo. Serve como um repelente para que a víbora não consiga atacá-la. É como se fosse algo que a víbora não consegue. Quando ela pensa em atacar, mas ela sente aquele cheiro, ela se espanta e não ataca as ovelhas. Aí se cumpre a palavra do Senhor. Se cumpre a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a missão do pastor. É cuidar das ovelhas, conduzi-las ao lugar tranquilo, beber, dar água de beber, dar alimento e ainda protegê-las com o santo óleo.
e que nenhum mal vai atingi-las, nenhum mal vai chegar até elas, porque o pastor está cuidando delas, o pastor está ali alimentando elas. Eu gostaria de estar explicando um pouco mais, mas eu estaria aprofundando bem mais do que eu estou aprofundando até aqui. Mas o vídeo já está bem extensivo, já está bem longo, e nem todos, acredito que nem todos irão ouvir. A maioria não tem tempo, alguns não têm desejo de aprender, outros infelizmente não têm a habilidade ou costume de parar e ouvir esse vídeo tão extensivo. Mas aqueles que ouviram vão aprender bastante, vão se sentir agraciados, vão se sentir confortados, porque Deus tem nos agraciado bastante para que possamos aprender, que Deus assim possa estar abençoando a cada um de vocês, e a paz de Deus para todos vocês aí, que quando cada um de vocês for orar, que cada um de vocês possa estar orando pelo nosso ministério, orando pelas nossas vidas, que Deus possa assim continuar nos abençoando, e que cada um dos irmãos aí possam pedir a Cristo para nos ajudar a vencermos todas as dificuldades, todas as privações. Que o Senhor Deus possa honrar cada um de vocês, no ministério de vocês, na vida financeira, na vida particular, na vida espiritual, em todas as áreas de vossas vidas. Deus possa estar agraciando a cada um de vocês, Deus possa estar honrando a cada um de vocês. Eu não sei se é a mensagem que cada um de vocês gostaria de ouvir, mas é a mensagem de Deus que eu tenho para cada um de vocês neste dia. É uma mensagem de edificação, uma mensagem de despertamento, uma mensagem que leva tempo para nós falarmos, ensinarmos. É uma mensagem que leva muito tempo para nós estarmos expressando aquilo que realmente temos para ensinar a respeito dessa palavra agraciada, ao qual muitos hoje não querem ensinar essa palavra da verdade, essa palavra de fé, essa palavra que transforma, essa palavra que edifica. E que Jesus, queridos, possam falar com cada um de vocês aí neste grande dia, e que vocês possam ser ovelhas do Senhor, não possam ser ovelhas rebeldes, mas que possam ser ovelhas que venha dar prazer ao teu pastor, venha dar prazer ao teu ministério, venha dar prazer aos seus pastores de fato, os seus pastores possam ensiná-los no caminho que devem andar, e vocês possam ser obedientes à palavra de Deus, obedientes aos seus pastores, que os seus pastores são homens e mulheres de Deus que querem te ensinar, te levar ao caminho certo, te levar ao caminho da glória, ao caminho do céu, o caminho verdadeiro, o caminho que transforma. E você lembra, pense bem, que quando você ainda não era uma ovelha, você era uma ovelha desgarrada, você não tinha conhecimento, você vivia por aí perdido, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, te trouxe para a tua casa, e hoje você é uma ovelha de Cristo. E possamos entender que a ovelha desgarrada, ela até mesmo ela fica brava. Uma ovelha desgarrada, se você for tentar pegá-la, ela até mesmo ela fica brava, quer partir para cima de você. Ela vira um animal feroz. Mas como eu não tenho muito tempo para estar relatando sobre isso aqui, o tempo já está bem avançado. Mas você que gostou desta mensagem, compartilha para os seus amigos, para os seus irmãos. Dá aquele like, que é o joinha, compartilha, deixa os seus comentários e nos ajude a divulgar este canal, levando a palavra do Senhor para aqueles que necessitam, aqueles que estão cativos, necessitados de ouvir, de aprender.
E que Deus possa falar em cada coração neste dia e nos ajude. Somos dependentes de Cristo, somos dependentes do Senhor Jesus. Deus possa vos abençoar. A paz de Deus para todos aí, queridos e amados irmãos, e obrigado a todos os inscritos do nosso canal. Que Jesus possa estar abençoando a cada um de vocês. Tenho orado por cada um de vocês. A paz de Cristo a todos.